Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Idalvânia, professora de Ciências, e hoje abordarei um pouco sobre alimentos e nutrientes. Para começar, eu trouxe essa imagem. E aí, essa imagem ela nos transmite o quê? A pessoa está passando a mão na barriga e está imaginando, um lanche. Então, a ideia que ela passa é que a pessoa está com fome. E aí eu te pergunto, por que nos alimentamos? Será que é só para saciar a fome? É como as pessoas dizerem, matar a fome, saciar a fome. Mas saciar a fome não implica que você está fazendo uma boa alimentação. Saciar a fome poderá também estar faltando algum nutriente nessa alimentação. E aqui eu trouxe alguns exemplos de alimentos: massas, pães, biscoitos, carnes, ovos, peixes, laticínios, os derivados de leite, guloseimas, frutas, verduras, legumes, alguns exemplos de alimentos. E o que são os alimentos? Os alimentos são constituídos de substâncias químicas necessárias para o bom funcionamento do corpo. E o que são essas substâncias químicas? São justamente os nutrientes. Nutriente é toda substância presente na alimentação que o organismo pode utilizar para manter as atividades inerentes à vida. E quais são essas atividades? Todas as atividades que a gente pratica no nosso dia a dia. Por exemplo, se manter vivo, crescer, reparar danos, lesões no organismo, correr, andar, brincar, estudar. Então, tudo que a gente pratica no nosso dia a dia são atividades que são ocasionadas justamente, são possíveis graças aos nutrientes presentes nos alimentos. E aí eu trouxe alguns pontos, alguns aspectos para vocês refletirem que estão relacionados com a alimentação. Quais são os pontos? O custo dos alimentos. Porque existem alimentos que têm um preço mais alto, têm um preço mais baixo. Então, existe essa variabilidade. E isso não vai implicar, se um alimento for mais caro, isso não quer dizer que ele vai ter mais nutriente. Como, por exemplo, nessas duas imagens. Aqui, nessa primeira imagem, a gente vê um prato diversificado, provavelmente preparado pela pessoa, comprou lá os ingredientes e fez o preparo desse prato. Esse aqui é de um restaurante chique, e que tem um preço bem alto. Então, você fazendo essa comparação, não quer dizer que esse prato, que é mais, que tem um preço mais alto, tem mais nutriente do que esse, preparado em casa muitas vezes. Outro aspecto, pessoal, é a disponibilidade. Por quê? Nem todas as pessoas têm um acesso à alimentação de qualidade. E aí vai envolver outros fatores, como, por exemplo, a renda familiar. Nem todo mundo tem esse acesso, de uma alimentação de boa qualidade. Outro ponto que a gente pode destacar em relação à disponibilidade é que o nosso planeta ele produz alimentos suficientes para toda a população. Porém, existe fome ainda no nosso planeta. Associado ainda a isso, existe um grande índice de desperdício de alimentação. Enquanto tem pessoas passando fome, existe um desperdício. Outro ponto é a cultura. E aqui eu trouxe o Brasil como exemplo. O Brasil é grande, nosso país é grande, dividido em regiões, e cada região tem, os seus pratos típicos, Cada região possui aquele prato característico daquela região. E aí vocês precisam, conhecer os pratos típicos da sua região. Outro ponto, pessoal, é a rotina. Porque no dia a dia, com muitas tarefas, as pessoas acabam saindo do trabalho ou da escola e não tem o tempo
para preparar o seu próprio alimento. Acabam indo para a rua, se alimentando de fast foods, por exemplo. E isso ainda tem mais um ponto agravante, porque geralmente essas pessoas, elas não têm a regularidade de fazer uma alimentação, né, no intervalos de tempos orientados pelos especialistas. Outro ponto, pessoal, é o psicológico, porque isso pode variar de pessoa para pessoa. Algumas pessoas podem estar angustiadas, deprimidas, né, tristes e sentem a falta, né, de apetite, não conseguem se alimentar, enquanto outras, né, que estão nessa mesma situação comem exageradamente. Outro fator, pessoal, é o social, porque em algumas sociedades a hora da alimentação, né, a refeição é tida como uma coisa muito individualizada, particular, que tem a função apenas, né, só para nutrir o organismo, enquanto outras sociedades têm o momento da refeição como um momento de partilha, né, estar rodeado de pessoas, como por exemplo, né, da família, dos amigos, né, o almoço no domingo. E o outro ponto, pessoal, é em relação ao estilo de vida. Por quê? A alimentação está muito relacionada com a saúde. Se você se alimenta da forma correta, você terá uma boa saúde. Você tem um organismo mais forte para resistir a eventuais problemas de saúde. E agora que a gente já sabe que os nutrientes estão presentes nos alimentos, a gente precisa saber que acontece uma absorção. A gente ingere os alimentos e aí estão envolvidos principalmente dois sistemas, né? O sistema digestivo e o circulatório. Quando a gente ingere a alimentação, ele é digerido, chega no intestino, né? E aí o sistema circulatório, através dos vasos capilares, eles vão absorver os nutrientes para, né, levar para todo o restante do corpo. E um exemplo disso, pessoal, é a respiração celular. O nosso corpo ele é formado por células. E aí, o que é que acontece? Quando o nutriente ele é absorvido, por exemplo, a glicose, que é muito importante a nível celular. Quando a glicose ela é absorvida, ela vai ser utilizada dentro da célula para acontecer a respiração celular, fornecendo assim energia para manter o nosso corpo vivo. Os nutrientes possuem funções. Função energética, que é a que dá energia. A plástica, que está responsável pela constituição, por exemplo, nos músculos, no sangue, no cabelo, nas unhas. E também tem a função reguladora, onde, né, esses nutrientes vão catalisar reações importantes no organismo. E aí, quais são os tipos de nutrientes? São as proteínas, os carboidratos, os lipídios, as vitaminas, os minerais e as fibras. Coloquei as fibras em vermelho porque as fibras elas não são nem digeridas e nem absorvidas pelo organismo, mas são importantes na alimentação. Nesse primeiro momento a gente vai ver proteínas, carboidratos e lipídios e na próxima aula a gente conclui vendo aí vitaminas, minerais e fibras. E o que são as proteínas, né? As proteínas, elas são importantes porque participam da composição de todas as células. Sua falta na dieta, ela provoca grave desnutrição. Algumas proteínas são chamadas de enzimas, e essas enzimas são muito importantes porque elas regulam as atividades vitais. A função das proteínas é plástica e reguladora. Em alguns casos, pode desempenhar também a função energética. Os carboidratos são fonte de energia para as células realizarem suas atividades e manterem o corpo funcionando. Quando ingeridos em quantidade superior à que o organismo necessita, o corpo usa a energia dos carboidratos para produzir gordura e armazená-la para uma eventual situação. Então, quando a gente ingere em excesso, o nosso corpo vai armazenar em forma de glicogênio, que é a reserva natural, né, dos animais, inclusive do homem. O outro nutriente, né, são os lipídios,
eles tomam parte da composição das células, de todas as partes do nosso corpo, também são fonte de energia, devem ser ingeridos com moderação, pois sua ingestão em excesso pode causar obesidade e problemas cardíacos. Então é preciso uma atenção maior com a ingestão dos lipídios, porque ele pode desenvolver, né, a obesidade e também problemas, né, relacionados ao coração, né, aos vasos capilares. Quais as funções? Funções dos lipídios são plástica e energética. Onde podemos encontrar as proteínas? No leite, no queijo, nos ovos, nas carnes, no peixe, no feijão, nas lentilhas, no trigo integral, no arroz integral. Carboidratos. Onde a gente vai encontrar? No pão, na batata, na mandioca, na farinha e nas massas em geral. Macarrão, lasanha. A sacarose, ou açúcar da cana-de-açúcar, ela é usada para adoçar guloseimas, sucos, refrigerantes. As frutas, em geral, elas contêm carboidratos razoavelmente semelhantes ao açúcar da cana. E os lipídios, onde a gente pode encontrar? No toucinho, na banha, na manteiga, na margarina, na linguiça, salame, mortadela, presunto, apresuntado, salgadinhos, carnes, goldes, peles de frango, pele de porco, óleos, azeites e frituras. Inclusive algumas frutas, né, como o coco e o abacate. E agora vamos para a prática. A sugestão é utilizar o projeto 3 da página 244 do livro didático. E o objetivo dessa prática é investigar a presença do amido em alguns alimentos. Para essa prática, a gente vai utilizar o amido de milho, arroz cozido, o trigo, óleo, biscoito, fatia de pão, limão, laranja, alface e o iodo. Lá na prática tem mais sugestões, então fica a critério do professor. Vou fazer agora, contando as gotas e colocar em cada alimento 4 ou 5 gotas. Premiumbeat.com. Pessoal, o importante é vocês saberem que o iodo, ele detecta o amido, mas não detecta a sacarose ou a glicose. E aqui a gente tem os alimentos, aqui está o amido, né, está bem escuro, o arroz cozido, o trigo, olha como está escuro, o óleo. Já não está tão escuro, pessoal, Então, quanto mais está mais próximo, entre o azul e o preto, maior a presença, né, do amido. Biscoito, está escuro também. A fatia do pão. Já o limão está mais claro. A laranja também. E também o alface, né? Tá claro. Então, com isso, a gente percebe que alguns alimentos, né, eles, né, têm mais amido do que outros. Por exemplo, a gente pode destacar aqui o óleo, né, que ficou bem claro. Né? Fazendo a comparação aqui, a gente vê que um está mais escuro e o outro está mais claro. O pão está bem mais escuro e o óleo está bem claro, o iodo, né? Por quê? Porque o iodo ele vai reagir com o amido. E agora, pessoal, como proposta da atividade, vocês vão fazer uma lista de alimentos que vocês podem encontrar em sua casa e, né, dispor nesta tabela de acordo, né,
com a quantidade de nutrientes presentes nestes alimentos, né? Proteínas, carboidratos e lipídios. Agradeço a atenção de vocês, curtam o canal e até a próxima!